Olá pessoal, estamos aí de volta para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto vai ser sobre metrologia. Vamos conhecer um pouquinho, introdução, definição, onde se utiliza a medição, e o histórico, leituras e transformação de medida. A metrologia, ela é bem ampla, então eu resolvi dividir ela por aulas. Então hoje eu vou iniciar a aula número 1 e vou falar sobre esses tópicos. Nas próximas aulas vou dar seguimento, vou apresentar alguns outros instrumentos, como se utiliza, como faz a leitura. Ok? Continuando. Metrologia. Qual o objetivo da metrologia? É identificar os diversos tipos e sistemas de medição e utilizar de forma adequada seus diversos instrumentos na execução da sua prática profissional. Como é que eu utilizo, como que eu faço a leitura desses instrumentos. O que é a metrologia? A metrologia é a ciência da medição. Onde que se utiliza a medição, a metrologia? Ela é utilizada no segmento mecânico, no segmento elétrico, se usa na construção civil, em laboratório de monitoramento de qualidade, na produção em geral. Hoje se utiliza medição em diversos segmentos, na área mecânica, na área civil, na área de marcenaria e por aí vai. E aí nós vamos falar um pouquinho do breve histórico de medidas. Como é que funcionava isso no passado? No passado era, eu tenho uma medida aqui, 2 palmos, um passo do dedo até a ponta do nariz, era chamada jarda. Você tinha o passo, você tinha a braça e o cúbito que os egípcios usavam, que era a medida da ponta do dedo até o cotovelo. Então se usava as medidas tomando como referência o corpo do rei. Agora você analisa bem. Existem pessoas maiores, menores, braço mais curto, mais longo. Você imagina a confusão que dava isso aí em questão de medida. Então houve-se a necessidade de padronizar. Tá? Então, na França surgiu uma reunião entre eles que foi criado o sistema métrico decimal. Aí sim eu vou padronizar as medidas, eu tenho um padrão para me seguir. Tá? Foi criado o método. No Brasil, ele chegou em 1928. Foi aonde se adotou como sistema padrão no nosso país o sistema métrico. O método, ele tem os seus múltiplos e os submúltiplos. Não vou entrar nesse detalhe, porque é muito amplo. Se for necessário, na próxima aula a gente fala isso. Tá? E se usa, na maioria das vezes nas empresas, 2 sistemas de medida, que é o sistema métrico, onde tem os seus submúltiplos, que você ouviu falar centímetro, decímetro, milímetro, ou os múltiplos, que são decâmetro, hectômetro, quilômetro, e por aí vai. Então, existem 2 sistemas de medida, o metro e o sistema inglês, que é a polegada. Por exemplo, eu tenho aqui e eu posso ter esse valor aqui. Então, eu tenho números aqui decimais, que são medidas, e tem outro aqui em forma de fração. A fração eu uso utilizando a polegada e geralmente números inteiros ou decimais está em cima do sistema métrico. Então eu vou dar um resumo rápido aqui. Eu falei sobre 2 sistemas. Nós temos o sistema métrico e o sistema inglês. Que é a polegada. O sistema métrico
você tem, vou botar alguns, você vê falar no metro, você vê falar decímetro, centímetro, e milímetro. Depois nós vamos falar abaixo do milímetro. O que nós temos? Décimo, centésimo, milésimo. Vamos falar disso mais na frente. A mecânica geralmente trabalha com milímetro. As nossas unidades de medida, milímetro. A construção civil trabalha bastante com centímetro, com metro. E aí eu tenho outro sistema inglês. O sistema inglês, ele pode ser decimal ou fracionário. Vou dar um exemplo aqui. Então, para a gente iniciar, se você tem aqui decimal, por quê? Número com vírgula. E ele tem essas duas aspas. Essa aspa aqui, nós estamos falando que tem uma medida em polegada. Aqui eu tenho uma polegada fracionária, ela está em fração, e aqui ela tem número decimal. Em questão de tamanho, elas são o mesmo. Só que aqui eu estou falando em decimal, e aqui eu estou falando em sistema fracionário. Se fosse milímetro, você vai ver essa medida aqui. Tá? Então, em cima disso aí, nós vamos trabalhar a nossa aula hoje. Então, eu tenho o sistema métrico e o sistema inglês. Eu tenho polegada e eu tenho milímetro. Onde que eu utilizo o sistema métrico? Geralmente, em que países? Por exemplo, Brasil, Alemanha, França, por aí vai. E aonde eu utilizo o sistema inglês? Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países. Ah, mas por que então, Luiz, que você está mostrando isso para nós aqui? Aqui no Brasil, nosso sistema padrão é o sistema métrico. Mas por ter bastante indústria de vários países aqui dentro, dependendo da empresa que você venha trabalhar, você vai deparar com medidas métricas e medidas em polegada. Mostrar um pouquinho para vocês aqui como que se faz a leitura primeiro, tá? Se eu tenho aqui esse valor aqui, eu tenho aqui meia polegada. Vou botar uma outra fração aqui. 3 sobre 4, que lá na matemática a gente chama de 3/4. Como é uma medida de polegada, eu vou falar 3/4 de polegada. Se eu tiver uma outra medida aqui, então aqui eu já passei de uma polegada, depois vocês vão entender o que é isso. Como que eu leio? 1 polegada e 3/8 de polegada. Então só para vocês aprenderem a ler. Se for um número inteiro, por exemplo, e tiver essa aspa, eu estou falando de um tamanho de 4 polegadas. Então aqui eu falei no sistema inglês, na polegada fracionária. Tá? Se ela tiver em números decimais, não confundir, porque o símbolo está aqui. Então tem aqui 500 milésimos de polegada. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 polegadas, 320 milésimos de polegada. Então eu vou falar agora um pouquinho do sistema métrico. Eu estou falando em cima de leitura. Tá? Se você tiver esse número aqui, eu estou falando de 3 milímetros. Então nós estamos tratando aqui, tá, sobre como se lê, como se escreve. Se eu tiver esse número aqui, mm quer dizer milímetro. Toda vez que você tiver esse número, eu estou tratando da parte inteira. Então tem aqui 3 milímetros. Abaixo de milímetro, tá? Lá no sistema métrico eu tenho assim, ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Abaixo de milímetro, eu tenho aqui a primeira casa, vamos chamar décimo. Se tiver mais um número após a vírgula, eu tenho
centésimo. Se tiver 3 casas decimais, eu tenho aqui milésimo. Certo? Então eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Vou dar alguns exemplos de leitura de medidas. Se você ver esse número aqui, como que eu escreveria ele com extenso? Não tem erro, 5 milímetros. Se eu tiver aqui, tem aqui 5,3. A unidade está aqui, ela está sempre falando da parte inteira do número decimal. Então eu tenho 5 milímetros e 3 décimos de milímetro. Por quê? Eu tenho um número após a vírgula. Por exemplo, agora, se eu tiver aqui 7,10, como que se pronuncia? Como é que eu escrevo esse numeral? Então, ó, parte inteira, 7 milímetros. Eu tenho 2 casas após vírgula, ou seja, casa decimal. Então, eu tenho aqui 7 milímetros e 10 centésimos de milímetro. Por quê? Aqui é décimo, centésimo. Então, eu sempre vou falar a última unidade. Tem 2 números, centésimo. Agora, vamos dar um outro exemplo. E aí, aqui, agora eu tenho aqui 3 números na casa decimal. Se eu tenho 3 números, eu estou tratando de milésimos de milímetro. Então, ó, 9 milímetros, décimo, centésimo, milésimo. Então, a minha leitura final, 9 milímetros e 32 milésimos de milímetro. Neste caso aqui, você jamais vai falar assim, ó, eu tenho aqui 0 milímetro. Não existe isso. Se não tem parte inteira, você só pronuncia a parte decimal, ou seja, a parte pós-vírgula. Então, aqui na verdade, ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, a minha leitura aqui é 310 milésimo de milímetro. Ok? Vamos falar agora mais um pouquinho da polegada fracionária. Nas unidades de medida, ou seja, em medidas industriais, se tratando de polegadas fracionárias, tá? Os denominadores dessas frações sempre vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Você jamais vai ver uma fração em medida de polegada, por exemplo, 1/3. Não existe isso. Todos os denominadores das frações só podem ter como denominadores numeral 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Então eu dividi uma polegada até 128 partes. Só vai ter isso aqui. 3/8, por exemplo, aqui tem 8, certo? E o numeral em cima. E o numerador sempre vai ser ímpar. Se você fez uma conta, por exemplo, deu assim, ó, 6, 16. Tá? Aqui está o 16, mas em cima está par. Lembrando de matemática, eu vou ter que simplificar os dois. Então eu tenho que dividir esse aqui por 2, esse aqui por 2. O numerador por 2, o denominador por 2. 16 por 2 vai dar 3, 16 por 2, 8. E o símbolo de polegada, já que eu estou tratando de polegada. Então sempre vai ter que dar numerador ímpar. Se o numerador você achou ele par, você vai ter que simplificar o numerador e o denominador até achar a unidade que o numerador seja ímpar. Vamos lá então. Vamos começar a falar das transformações. Primeiro, eu quero transformar a polegada fracionária em milímetro. Lembrando que uma polegada equivale a 25 milímetros e 4 décimos de milímetro. O que é isso, Luiz? Se eu pegar aqui o meu paquímetro e abrir ele aqui, ó, uma polegada, em cima aqui tem uma polegada, tá? Embaixo aqui, tudo tem uma polegada. Mas se eu quiser saber quanto que é milímetro, e eu não tiver o paquímetro, aqui já me mostra. Então é o mesmo tamanho, tanto faz essa abertura aqui ser uma polegada, se eu falar no sistema inglês, ou se eu falar 25,4 em sistema métrico. Ok? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, meia polegada.
eu quero saber o equivalente dele em milímetro. Sempre vou multiplicar o numerador por 25,4, certo? Aqui vai dar 25,4, claro. E vou dividir pelo denominador que está aqui, que é 2. Então isso aqui vai dar 12 milímetros e 7 décimos de milímetro. Certo? 12 milímetros, uma casa depois, décimo. Então 12 milímetros, 7 décimos de milímetro. Eu sempre vou fazer isso. Vou dar um outro exemplo aqui. 3/4. Eu vou multiplicar o numerador por 25,4. Vai dar aqui 76,2 dividido por 4. No caso aqui é 4. Eu jogo 4 para cá. Se eu dividir 76 milímetros e 2 décimos por 4, isso aqui vai me dar 19 milímetros e 5 centésimos de milímetro. Então é o equivalente, é o mesmo tamanho. Só que aqui eu estou falando no sistema inglês, numa linguagem, por exemplo, americana, Inglaterra, e aqui eu estou falando uma linguagem que se trabalha aqui no Brasil. Tá? Então aqui está a transformação. Sempre vou pegar um e vou multiplicar o numerador por 25,4 e dividir pelo denominador que estiver na minha fração. Então eu tenho aqui a transformação de uma polegada fracionária. Se eu tiver, por exemplo, aqui, 1 polegada e meio. Vou dar exemplo de uma fração bem simples. Tá? O que você pode fazer? Vamos fazer primeiro meia polegada. Meia polegada, eu vou multiplicar por 25,4 o numerador, vai dar 25,4, e vou dividir pelo 2 que está aqui. Essa leitura vai me dar aqui 12 milímetros e 7 décimos de milímetro, certo? Ah, mas essa é a resposta final? Não, porque eu tenho mais 1 polegada. Lembra que eu falei que uma polegada equivale a 25 milímetros e 4 décimos de milímetro? Só pegar uma polegada e somar. Então deu isso aqui, ó, 38 milímetros e 1 décimo de milímetro. Então está aí feita a transformação de polegada para milímetro. Vamos lá agora, eu quero mostrar milímetro para polegada. Um exemplo, 9 milímetros, 525 milésimos de milímetro. E eu quero saber o equivalente em polegada fracionária. Tá? Então vou lá, ó. Então eu quero saber esse cara aqui. Então a primeira coisa que você já pode fazer, então você vai criar uma fração. O denominador sempre vai ser 128. Então já vou botar aqui, ó, 128. Então eu só vou calcular aqui para mim descobrir o numerador da fração. Então eu vou pegar e multiplicar por uma constante 5,04. De onde saiu essa constante 5,04 que é criada? Da divisão de 128 por 25,4. Então eu multiplicando isso aqui vai dar 48,006. Sempre quando acontecer isso aqui, eu quero só a parte inteira, tá? Então, a parte decimal aqui não dá nem para arredondar, porque está 0,0. Se tivesse aqui 48,9, aí você poderia arredondar para 49 e ia ficar uma fração completa. Então, nesse caso aqui, não me interessa a parte decimal. Então, eu não preciso desse cara aqui. Então, vou até apagar ela, ó, tirar ela. Então, eu já tenho aqui a minha fração. Opa, já achei. Então, 9 milímetros, 525 milésimos de milímetro, eu achei a fração 48,128 avos de polegada. Só que aqui está par. Então, sempre quando tiver par, eu vou vir dividindo os 2 por 2. Então, 48 dividido por 2, 24. 128 dividido para 2, 64. 24, continuou par, eu vou ter que continuar. 24 por 2 vai dar 12. 64, 32. Ainda está par. 12 por 2 vai dar 6. 32 por 2, 16. Ainda está par. 6 por 2 vai dar 3. 16 por 2, 8. Então a minha resposta final está aqui, ó. 3/8 de polegada.
Então, a equivalência 9 milímetros, 525 milésimos de milímetro, é a mesma coisa que 3/8 de polegada. Tá? Então, tá aí um exemplozinho para vocês de transformação. Eu sempre vou fazer isso, fazer essa multiplicação, conservando um denominador 128. O valor que der, se der para em cima, eu vou simplificar. Então, vamos para mais uma transformação aí. Agora, eu quero polegada para polegada. Lembra que eu falei que a polegada, ela pode ser no sistema decimal, ou ela pode ser em fração. Se você tem, por exemplo, meia polegada, e eu quero saber o equivalente dela no sistema decimal, tá? Como que é feita essa transformação? Eu sempre vou dividir o numerador pelo denominador. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 1 dividido para 2. 1 não pode dividir para 2, 0. Boto 10 aqui. 10 por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Essa é a minha resposta? Não. Por quê? Polegada, ela trabalha sempre com 3 casas decimal. No caso aqui, como deu 0,5, seria 5/10, eu completo com mais 2 zeros. Então, se eu completar com 2 zeros aqui, a minha resposta final, 500 milésimos de polegada. É o mesmo tamanho. Só que um eu estou falando em fração, o outro eu estou falando em sistema decimal. Vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, 7/8. Qual é o equivalente? 7/8 de polegada para polegada decimal. Vou dividir 7 por 8. Então tá aqui, ó, 875 milésimo de polegada. Então, o equivalente. Então, quando eu tenho polegada fracionária e quero saber o relativo dela em polegada decimal, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, tá aí mais uma transformação. Vamos lá, pessoal. Agora eu tenho aqui um outro exemplo. Eu tenho uma medida em polegada decimal e quero achar o equivalente dela em fração. Como que eu faço isso? Eu pego este número, multiplico por 128. Então, sempre quando eu quero criar uma fração da polegada, o denominador dela aqui já é 128. Eu só vou descobrir o numerador. Então, 125, ou seja, 125 milésimos de polegada, multiplicado por 128, 16. Como está par, eu simplesmente vou simplificar. 16 por 2, 8. 128, 64. Continuou par. 8 por 2 vai dar 4. 64 por 2, 32. Continuou par. 4 por 2 vai dar 2. 16 por 2 vai dar... Desculpa, 32 por 2 vai dar 16. Continuou par. 2 por 2 vai dar 1. 16 por 2, 8. Então, minha resposta final aqui é 1/8. Então, está aí a operação inversa. Então, para finalizar, eu vou mostrar mais duas transformações, que é transformar polegada decimal em milímetro. Uma polegada decimal, eu quero saber o correspondente dela em milímetro. Eu simplesmente vou pegar esse valor e vou multiplicar ele por 25,4. Fazendo essa conta aqui, vai me dar 79 milímetros, 375 milésimo de milímetro. Então, toda vez que eu tenho uma polegada decimal e eu quero saber o correspondente em milímetro, eu multiplico por 25,4. Vamos lá para a última transformação. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, 3 milímetros, 175, e eu quero saber o correspondente em polegada decimal, ou seja, polegada com vírgula. É só fazer a operação inversa. Eu vou pegar esse valor, vou dividir ele por 25
1,4. Fazendo essa continha, eu vou ter aqui 125 milésimos da polegada. Então tá aí algumas transformações que eu passei para vocês. É muita transformação, não dá para a gente geralmente guardar todas, mas fica uma explicação para vocês. Por exemplo, eu recomendo sempre ficar bem atento em cima de transformação milímetro para polegada, polegada para milímetro. A gente se usa bastante. E as outras são complemento, depende com a indústria que você venha trabalhar. Ok? Passei algumas informações, hoje foi bem teórica mesmo. Na próxima aula nós vamos falar sobre os instrumentos, vamos começar a entrar dentro do instrumento para conhecer como utilizar as transformações na leitura dos instrumentos. Vamos falar sobre paquímetro, que é a nossa próxima aula. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam o meu canal, se inscreva, dá um like aí, compartilhe, me ajuda na divulgação do meu canal. Ok? Um abração, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.